Oi, gente, como vocês estão? Tô num lugar diferente, com uma posição diferente hoje. Se você ainda não viu, assista o vídeo que eu fiz aqui sobre utensílios de cozinha, as panelas, tudo que eu uso para a preparação das comidas da semana. E nesse vídeo, desse tour que eu fiz aqui na cozinha pelos utensílios, eu falei que eu ia mostrar o que eu tenho na geladeira, no congelador, para facilitar a vida de vocês, para vocês terem uma ideia de tudo que a gente pode ter congelado para facilitar a nossa vida e para ser muito prático ao longo da semana e você não gastar tempo preparando suas refeições da semana. Tudo aqui é para preparar assim em menos de 5 minutos e vocês vão se surpreender porque tem muito mais coisa no congelador do que na geladeira. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já curtir esse vídeo e me seguir. Meu nome é Luane Porto, eu sou médica nutróloga e eu tô aqui dando várias dicas aqui sobre alimentação saudável, prática, para você economizar tempo, para você não gastar tempo. E são informações realmente úteis e você vai encontrar muita coisa boa por aqui. Já vai deixando aqui embaixo também nos comentários o que você gostou mais desse vídeo, o que você quer ver por aqui, que eu tô disposta a gravar todos os vídeos. Combinado? Então vamos lá para ver o que tem aqui dentro dessa geladeira. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o modelo dessa geladeira, que eu escolhi a dedo, porque eu precisava de algo que fosse muito espaçosa, bonita, é claro, que a gente gosta de ter uma geladeira bonita, e eu já tive aqui diversas geladeiras diferentes. Eu vou deixar a foto das geladeiras aqui, grandes, pequenas, com congelador bem na geladeira, aquelas geladeiras de uma porta só, e isso nunca foi desculpa para congelar meus alimentos por aqui. Então hoje eu tenho uma geladeira maior, mas antes eu sempre tive geladeiras menores e sempre me possibilitou congelar vários alimentos. Eu vou mostrar algumas dicas para vocês do que eu faço aqui para caber muita coisa e eu acho que você vai fazer aí na sua casa e vai dar super certo também. Essa geladeira então, ela é da marca LG, ela é ótima, super prática, tem água na porta, gelo triturado, facilita a vida demais, ótima para limpar e tem muito espaço. E uma coisa legal que eu gosto desse tipo de geladeira é que ela tem duas portas separadas. E na hora que eu fui comprar, eu percebi que essas geladeiras assim de duas portas têm mais espaço de congelador do que as geladeiras que têm uma porta na parte de cima, duas portas na parte de cima e uma gaveta ou uma porta na parte de baixo. Eu acho que para quem gosta de congelar comida assim como eu e que precisa de mais espaço de congelador, essas que tem uma porta inteira para congelador é mais prática e melhor nesse sentido. E tem um outro ponto legal, é que aquelas que abrem no meio, né, que faz um tamanho inteiro, elas têm geralmente um plástico aqui no meio. Eu acho que estraga com o tempo e eu não acho que deve ser muito legal de ter no dia a dia, inclusive para limpar, etc e tal. Então, eu prefiro essas que são assim. Eu também já tive congelador embaixo, né, na parte de baixo da geladeira. Acho que eu já tive umas 3 geladeiras diferentes por aqui, mas eu achava trabalhoso para no dia a dia pegar as coisas na parte de baixo. Eu uso muito congelador, então essa aqui foi a melhor das opções de todas que eu já tive, com certeza. Agora a gente vai começar a olhar tudo que tem aqui dentro, começando pelo congelador. Vocês vão ver que na geladeira não tem muita coisa, mas eu quero começar pelo congelador, que está bem recheado, para mostrar exatamente tudo que eu congelo, para manter minha semana muito mais organizada e mais fácil. Começando então pelos 2 andares de cima, eu sempre reservo essas 2 prateleiras para colocar as refeições da semana. Por quê? Porque fica mais fácil, mais prático, são as coisas que eu mais pego no dia a dia, para almoço, para jantar, e eu consigo enxergar assim, ó. Começou a acabar aqui um andar desses, eu tô precisando fazer minhas refeições de novo, tô precisando colocar em prática o método e é isso que eu faço para congelar e eu vou mostrar o que eu tenho aqui hoje. Aqui nessa parte de cima eu tenho refeições de frango com molho branco e arroz com brócolis, então são todas do mesmo jeito nessa parte de cima. Nesse andar aqui eu tenho refeições de arroz, carne moída, legumes e feijão, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 refeições iguais a essa. E uma refeição aqui de escondidinho, que também é uma delícia, muito prática. E geralmente eu sempre tenho mais de uma opção e gosto sempre de fazer uma quantidade maior do que eu preciso para a semana. Vai sobrando refeições das semanas anteriores e eu consigo manter uma variabilidade bem boa aqui de refeições. Todos esses cardápios que estão aqui foram preparados em menos de 1 hora. Eu gasto pouquíssimo tempo para preencher esse congelador aqui de comida utilizando o método cozinha sem panela. Eu vou deixar o link aqui para vocês, porque tem 17 cardápios disponíveis que são feitos para serem preparados em menos de 1 hora e eu tenho certeza que sua vida vai ficar muito mais fácil por aí. Agora vamos para a parte dos lanches. Nessa terceira parte do congelador, eu coloco 2 caixinhas de acrílico para armazenar os lanches de uma maneira mais organizada. Então, desse lado de cá, nós temos pão com carne moída, que é só grelhar na frigideira de uma maneira bem prática. E tem muito, esse é muito fácil de fazer. Se vocês quiserem ver a receita desse pão aqui, comenta aqui embaixo. E eu coloco nesses saquinhos, que são ziplock, em saquinhos pequenos, para ficar mais prático de armazenar.
não ocupar muito espaço e ficar bem organizadinho. E ele cabe assim exatamente perfeito nessa caixinha que eu coloco aqui para organizar. Desse outro lado, eu tenho aqui duas opções de lanches que também são muito fáceis e muito saborosas. Essa primeira é uma mini pizza de frango com queijo e milho e creme de ricota, que é só colocar na air fryer ou no forno, que também fica muito prática. E eu também tenho esses toasts de frango com queijo e orégano, que também é muito prático, é só levar na air fryer ou no forno que ela fica pronta super rápido e também facilita os lanches todos daqui de casa, os cafés da manhã, às vezes precisa sair correndo, comer correndo. Inclusive funciona até para o jantar, dependendo de como a gente compõe essas refeições aqui. Aproveitando que a gente ainda está falando de lanche por aqui, nessa porta da geladeira, nessa parte de cima aqui da porta, a gente acaba não tendo muito espaço por conta do armazenamento do gelo, mas aqui embaixo a gente consegue ter espaço suficiente para acrescentar os lanches também. Então aqui eu tenho pães de hambúrguer congelados, pães de sal, pão francês congelado também. Tenho opções de bolinho, tortinha de frango, que eu também coloco nesses mesmos saquinhos Ziploc, que fica fácil. E aqui já tem uma porção para o lanche, é só colocar no micro-ondas e também é muito prático de fazer. E eu sempre tenho aqui, igual tem 4 dessa vez, desses hambúrgueres que são congelados. Dá para você fazer em casa, mas dá para você comprar também pronto. Essa marca aqui, por exemplo, é uma marca ótima, super saudável, composição boa, não tem muita gordura e é ótimo de ter em casa, é só colocar na air fry também que fica super prático. Nesse quarto andar aqui tem bastante coisa, eu quero mostrar com detalhes. Então naquele quarto espaço eu gosto de colocar porções de alimentos que eu utilizo muito no meu dia a dia. Então sempre que eu vou preparar as minhas refeições da semana usando o método, eu coloco um pouco a mais de alguns ingredientes específicos para sobrar propositalmente, eu conseguir guardar e preparar ali de última hora, às vezes alguma refeição, algum prato. Por exemplo, arroz aqui, a gente faz o consumo para 2 pessoas, né? Para mim e para o Túlio. Então eu coloco arroz, 300 gramas, nomeio certinho as datas dos dias que eu preparo, porque esse prato aqui geralmente eu não sei quando que eu vou consumir, e essas refeições congeladas elas duram até 3 meses no congelador, então não precisa se preocupar, dura bastante tempo, mas é importante a gente etiquetar e colocar nome em tudo. E aí eu coloco a soma do que os dois consomem, e aí fica fácil. Então tem 300 gramas aqui, no geral eu como 100 gramas de arroz e o Túlio come 200 gramas de arroz. Então eu tenho 5 porções prontas, fica prático na hora eu preparar uma salada rápida, grelhar uma carne. No geral eu tenho carne congelada também, mas eu quero mostrar para vocês o tanto que fica bom desse jeito e o tanto que fica mais prático. Não precisar ficar fazendo arroz sempre. Tem técnica específica para não ficar comida com gosto congelada, para não ficar com a textura estranha, então é importante seguir as dicas certinhas para manter comida com gosto feita na hora, mesmo depois de congelada. Também tenho aqui porções de feijão, eu coloco 100 gramas de feijão, coloco a data também. Porção de caldos que eu fiz, por exemplo, caldo de frango, caldo de feijão, caldo de legumes que sobrou ali em algum preparo, que também fica super prático de fazer e de congelar. Também tenho algumas outras porções de, por exemplo, abóbora com quiabo, cenoura com ervilha, arroz com brócolis, que também sobraram de outras refeições, ou eu fiz um pouquinho a mais, mas congelei as porções já todas pesadas, com data, tudo certinho, para facilitar a minha vida. E eu também tenho aqui porções de ervas aromáticas e de alguns temperinhos que eu uso sempre no dia a dia, que eu também deixo congelado para facilitar a minha vida. Por exemplo, manjericão, que eu guardo as folhinhas em azeite, porque mantém super bem. Na hora de usar em uma receita, eu pego com a ajuda de uma colher, um pedacinho desse azeite, que também é muito saboroso, para colocar ou acrescentar em uma receita, porque o manjericão ele perde muito rápido, né? Então eu sempre compro para usar ali na hora, ele fresco, mas também aproveito para congelar e poder usar sempre que eu precisar. Também tenho aqui porções de coentro. O coentro não precisa de azeite, você pode congelar ele limpinho já, as folhinhas separadinhas. E na hora de retirar, né, para usar, não descongela, tá? Você vai tirar do congelador e vai colocar direto no preparo, ali no caldo que você tá usando, na carne, no que você precisar. E eu também tenho porção de cebolinha que eu já deixo cortada. Eu nunca compro para usar uma vez só. Ou ela vai ficar na geladeira para usar nos próximos dias, assim, muito rápido, ou eu vou cortar tudo, aproveitar para cortar tudo de uma vez e já congelar, o sabor fica intacto e fica perfeito. E eu também congelo cebola já picadinha, trituradinha, que também fica muito bom. O ideal da cebola é você não cortar ela muito pequena, cortar ela em uns pedacinhos, uns quadradinhos um pouquinho maiores, você não pode triturar ela completamente, mas fica muito prático. Não fica cebola, metade de cebola aqui na geladeira nunca. Eu sempre congelo as porçõezinhas e eu uso demais, isso facilita muito minha vida. E agora vamos para as gavetas, a parte escondida aqui
desse congelador. E o que eu gosto de colocar nas gavetas? As coisas que eu uso menos. Então, no geral, o que tem aqui? Gelinho de colocar na marmita, então, para deixar gelado. Eu gosto de comprar ou no Mercado Livre ou em farmácia, que fica super prático. Eu deixo sempre... Chegou com a marmita aqui em casa, com a lancheira, tiro esse negócio e já coloco aqui de novo. Outra coisa que eu gosto de deixar congelado aqui são os queijos. E o queijo eu congelo ele em rodelinhas assim, porque se você congelar ele do jeito que vem no supermercado, as fatias, uma em cima da outra, na hora de você retirar, ele vai rasgar inteiro. Então desse jeito fica ótimo. Daqui, quando eu preciso usar, é só retirar do congelador, colocar na geladeira, ele vai descongelar naturalmente e aí você vai usar normalmente. Aqui eu também tenho coisas que não devem, coisas que eu testo para vocês e faço vídeo, então tem escondidinho, creme de moranga com frango. Não gosto, mas eu uso para filmar, para gravar e é muito legal esses vídeos. Se você ainda não conferiu, vai lá no Instagram conferir, porque eu sempre posto esses vídeos testando alimentos congelados e fazendo a minha versão mais saudável. Por fim, eu também tenho morango congelado, porque eu uso para bater em shake, fazer sorvete, é super prático, a gente encontra muito fácil no supermercado. E essa opção aqui só tem morango e pronto, é importante sempre conferir a lista de ingredientes. E também tenho ervilha congelada, que essa também é só ervilha, é super rápida de fazer. Também dá para ter grão de bico, milho, feijão, tudo pronto já congelado, que também fica super prático. Os ingredientes aqui só ervilha na composição, então é ótimo, muito bom mesmo. E quebra o galho para deixar uma refeição mais rica, mais saudável na hora que eu vou preparar ali de última hora. E aqui embaixo, nessa última gaveta, ficam os congelados que eu praticamente não uso e que eu não tenho em casa. Mas eu gosto de deixar uma opção de carne congelada. Às vezes, aqui tem filé mignon cortadinho em quadradinhos. Às vezes eu preciso fazer uma refeição de última hora, chega alguém em casa, é bom ter. Eu sempre gosto de ter um filé e um frango. Hoje eu só tenho filé aqui, porque tem bastante comida já. E mandioca congelada, que também tem que ser congelada em quadradinhos assim. Na hora de consumir é só tirar a mandioca daqui e levar direto na água fervente, ela fica ótima e super prática. E também tem mais queijos em tabletes. Esses aqui vieram direto da roça dos meus pais e eles sempre trazem para mim, eu sempre tenho aqui congelado e é muito prático. Eu não tenho muito alimento para fazer aqui em casa porque eu acho muito mais prático ter refeições prontas, já saudáveis e assim facilita muito mais a minha vida. Finalizado o congelado, nós vamos para a geladeira. E aqui tem algumas coisas boas também, mas não é uma geladeira muito recheada, não. É uma geladeira com tudo que eu preciso, basicamente. E eu quero mostrar de pertinho aqui pra vocês o que tem nessa geladeira, desde a porta até tudo que tem aqui dentro. Vamos lá. Começando então por essa parte de cima. Aqui sempre tem bebida proteica. Não é uma coisa que eu consumo todos os dias, porque apesar de ser uma bebida com proteína e etc e tal, tem conservantes, tem aromatizantes, etc. Por isso que eu não gosto de utilizar sempre. Mas essa aqui é uma boa opção de bebida proteica. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui mostrando quais são as opções de bebida proteica que são boas. Então eu sempre tenho aqui, por exemplo, na hora que eu vou sair rápido de casa, que eu preciso ir para algum lugar e eu não comi nada, eu venho aqui, pego uma bebida proteica e já saio tomando. E ali minha opção de lanche é fácil também de levar na bolsa. Então é mais para as emergências, combinado? Eu também tenho tapioca e eu coloco nesse utensílio aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é super prático, porque ele já vem com a peneira pronta aqui embaixo, que é só você rodar em cima, que já sai direto na frigideira, prontinho para consumir. E aí eu gosto de comer tapioca com ovo, tapioca com queijo, tapioca com frango, dá para usar várias composições diferentes e fica super prático também de armazenar, não fica aquele saquinho abrindo, sujando tudo. Então eu adoro usar, eu tenho isso aqui há muitos anos e eu uso muito. Nessa segunda prateleira tem de tudo um pouco. É aquele tipo de prateleira que tem aqueles utensílios, aquelas coisinhas extras que a gente precisa. Então, ketchup eu uso muito. Eu adoro essa marca. É uma marca boa, composição boa, tudo certo. Eu gosto dessa e também gosto de uma marca que chama Mutti. E no geral eu não recomendo consumir esses tipos de ketchup que são zero, que tem adoçante. É melhor comer esse aqui do que esses zeros que tem um monte de adoçante ruim, te deixa estufada, que não fica legal. E aqui também tem mostarda, que eu uso para temperar salada. Eu uso para temperar carne, eu uso na comida quando eu quero dar uma graça diferente na comida. Tem até 2 potes aqui em casa, porque a gente usa muito. Molho de tomate. Eu comprei dessa marca aqui que só tem tomate e pronto na composição. Não usei tudo, tá fechadinho aqui para usar ali em alguma outra receita, em alguma outra coisa prática que eu queira dar um gostinho diferente. Então vamos lá. Outra coisa que eu tenho aqui é shoyu de coco. É o tipo de shoyu que eu utilizo nos meus dias. Pode ser dessa marca Quali Coco. Também tem a marca Daimaru, uma coisa assim, Daimaru. Também tem um shoyu de coco da marca Copra, que também é muito bom. Então esse aqui é um dos que eu utilizo e que são ótimos. Vinagres de todos os tipos, vinagre de arroz para usar em comida japonesa, vinagre branco,
Eu gosto de temperar carne, vinagre de maçã, que também é muito bom. Então tem vinagre aqui sempre na geladeira, tem que guardar vinagre na geladeira. E geleia de frutas, eu tenho geleia de frutas 100% fruta, que é essa aqui de morango. Dá pra fazer na sua casa também super prático, usando fruta congelada. Se vocês quiserem, eu também mostro receita aqui. Mas essa é uma das marcas que eu gosto de utilizar, porque só tem fruta na composição e ele dá um saborzinho, às vezes, num iogurte ou em algum alimento que você quer fazer, passar no pão, fazer alguma coisa. Principalmente para comer de pré-treino, tu usa muito aqui antes de correr, então é muito bom ter esse tipo de geleia em casa. Aqui nessa parte de baixo eu sempre tenho manteiga. Gente, manteiga aqui em casa dura pelo menos 6 meses, tá? Eu uso um trisco de nada. Comprei essa manteiga aqui, tem muito tempo que a gente já comprou e dura muito. Eu uso só para untar mesmo um pouquinho, para fazer ovo, essas coisas. E também sempre tem creme de ricota, eu já compro logo o grande, porque eu uso muito para fazer receita. Eu não uso creme de leite para nada aqui em casa, não uso requeijão cremoso, mas eu adoro usar o creme de ricota light, que ele é muito bom e a gente usa muito. Essa é uma das marcas que eu gosto de comprar, mas eu gosto também da Porto Alegre, da Tirolesa, que também é muito bom. E desse lado eu tenho um utensílio aqui que revolucionou nossos dias, que são esses potinhos de armazenar as ervas. Então aqui tem manjericão, tá vendo? Só prontinho para usar, já lavei, já higienizei, deixei tudo prontinho para utilizar. Esse potinho não deixa a erva perder muito rápido, principalmente armazenando aqui na geladeira, e o ideal é ela ficar na porta mesmo, para não queimar as folhinhas. Então eu sempre deixo aqui manjericão e coentro, aqui que tá do lado de cá. Por quê? Porque eu gosto de usar em tudo, em todas as minhas refeições. Igual eu falei, ou eu tenho aqui as ervas na geladeira, ou eu congelo. Então eu sempre pego uma parte, congelo, outra parte deixo aqui. Eu também vou deixar o link desses potinhos na descrição do vídeo, porque vale muito a pena e eu uso demais. E por fim, para finalizar aqui a porta, temos leite. Essa opção de leite aqui só tem leite pronto na composição, não tem mais nada, ele é ótimo. Também tem leite de castanhas. Eu adoro usar esses aqui da tal da castanha, mas da marca Nude eu também gosto muito, então todos dessas duas marcas são muito bons. Temos água com gás, porque aqui não tomamos refrigerante, então tem água com gás, mas temos também vinhos. Então aqui tem um vinho tinto, um vinho branco. Eu sempre guardo um pouquinho do que sobra aqui para usar em alguma receita, alguma coisa, e o de trás, no geral, é para usar para cozinha mesmo, para cozinhar, para fazer algum risoto, para fazer e temperar alguma carne. Aqui nesse andar de cima nós temos iogurtes. Eu sempre gosto de comprar iogurte natural desses de 2 ingredientes só. Esse é o melhor de todos em sabor, em consistência, porque alguns são bem azedos e no geral são difíceis de consumir, mas esse aqui não, esse aqui é muito bom, essa marca é ótima. E nós temos aqui também opções com proteína, que são ótimos, 2 opções ótimas. Esse aqui para comer de colher, esse aqui para tomar em qualquer momento, e essa marca é ótima, a composição é muito boa também e nunca falta no congelador. Então uma fonte boa de proteína aí para ter sempre. Os ovos ficam aqui nesses 2 utensílios. Esse aqui é como se fosse uma esteirinha de ovos, você pega um e aí os outros vêm junto, arrastando. Voltar para cá. E os ovos sempre tem que ficar na primeira prateleira junto com os laticínios também, porque se a gente guarda na porta, há uma grande variação de temperatura sempre que a gente abre e fecha a porta e há risco de perder os ovos. E além disso, eles sempre têm que ser guardados na geladeira, nunca fora da geladeira. Nessa segunda prateleira eu sempre deixo as refeições da semana que eu vou consumir ali nos próximos 2 dias, no máximo, porque eu já deixo aqui descongelado e fica super prático. Todas as refeições que você fizer, tá? De almoço, de jantar, que você for consumir por mais de 2 ou 3 dias, você precisa congelar. Agora, o que você for comer ali nos próximos 2 ou 3 dias, não tem problema nenhum de deixar na geladeira. As refeições que ficam na geladeira por mais tempo do que isso, você corre o risco tanto da refeição perder, como também dos nutrientes não estarem tão intactos como deveria. Então aqui eu tenho 2 refeições de arroz, frango desfiado e abóbora com quiabo. E também tem uma versão com carne moída, que também é muito saborosa. Já estão aqui para o almoço e jantar de hoje. Desse lado, nós temos queijo fatiado, muito prático de utilizar nos dias para fazer uma tapioca, para fazer algum complemento por aqui. E nessa parte de baixo, 2 opções. Frutas já lavadas, aqui eu tenho pera e maçã. Sempre tem que ter fruta lavada na geladeira para facilitar a vida também. E é muito mais rápido que a gente imagina fazer isso. E aqui eu tenho uma abóbora já cortada, que eu vou preparar uma receita para o Instagram, gravar uma receita para o Instagram, então já tá cortadinha aqui. Ontem, na hora que eu fui fazer essas refeições aqui de arroz com abóbora e quiabo, eu já deixei ela separada e cortada. Nessa quarta prateleira eu gosto de deixar frutas já cortadas, então aqui tem melão e mamão. E aqui embaixo as frutas, os legumes que eu vou consumir. Tem alface, tem quiabo, tem laranja, tem gengibre ali no fundo.
e tem tomate. E assim, essa geladeira cabe tanta coisa que aqui embaixo não tem nada, nem precisou armazenar nada aqui. E para fazer aquelas etiquetas que eu coloco no congelador, nos potinhos, eu uso essa maquininha, que é muito prática e muito fácil. Eu tenho ela há anos e eu uso não só para fazer, né, para etiquetar as coisas de marmita, mas também etiquetar alguma coisa que eu uso aqui em casa. E ela é muito prática, vem com refil. Não desgruda fácil. Na hora que o potinho está congelado, ela não fica descolando, mas ao mesmo tempo, se você quiser tirar, ela retira super fácil, super prático e é muito boa. Eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês viram alguma receita desse congelador que vocês querem me ver colocando em prática aí para vocês aprenderem, pode comentar aqui que eu faço e em breve eu posto aqui para vocês. Quero estar cada vez mais presente aqui nesse YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!